Olá, começamos mais um episódio do Vitrine Alternativo Podcast, sempre para trazer assuntos inovadores, novas ideias para apresentar para o público, principalmente para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Aliás, se você está acompanhando o Vitrine Alternativa dentro do nosso canal Central Podcast, por favor, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilha também esse conteúdo, isso fortalece demais o nosso trabalho aqui. E a possibilidade de apresentar pessoas, serviços, produtos, o trabalho de quem quer divulgar e ter voz na internet. E hoje nós vamos falar de vários assuntos ligados à área do direito, porque estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Marina Elaine, que é advogada, atua em várias áreas do direito, né? E vai trazer um pouquinho para nós dessa experiência, do seu trabalho na área do direito. Doutora Marina Elaine, que já é um pouco conhecida na cidade de Sorocaba, né? Já foi secretária municipal da saúde, já atuou em várias áreas dentro do poder público e vai trazer um pouco, contar essa experiência. Tudo bem, doutora? Prazer ter você aqui, viu? Obrigado. Eu que agradeço, André. Prazer, uma satisfação estar aqui novamente, agora, né, nesse novo formato aqui. Exatamente, no podcast, No né? podcast, com certeza, aí, como você falou, contribuindo para a gente poder, né, levar mais informações e esclarecer, que eu acho que a gente precisa municiar mesmo, né? Todo mundo com informação. E para quem não conhece a doutora Marina Elaine, a gente sempre gosta de começar o nosso Vitrine Alternativa falando justamente de quem é a doutora Marina Elaine, como começou na área do direito, como chegou até aqui, né, dentro da experiência também na carreira do direito, as especialidades e o porquê escolher ser advogado, doutora. Bom, vamos lá. Eu sou advogada já de formação há 25 anos. Optei pelo direito como sendo mesmo uma... Foi até por sugestão da minha mãe, no primeiro momento, mas justamente por essa sensação de injustiça que muitas vezes a gente, né, do cerca, digamos assim. Então, o estudante de direito, ele é muito sonhador, né? Quando você está cursando a faculdade de direito e você acha que você pode salvar o mundo. E então, dentro dessa ideologia, fui cursar direito, me apaixonei pela carreira. Eu acho que é uma faculdade, claro, quem puder, ainda que não atue, deveria fazer, porque ela te dá um leque de opções e de informações para você reivindicar os seus próprios direitos, não, né? Ainda que você não queira atuar na defesa do direito dos outros. E depois disso, eu fiz 2 especializações em direito tributário, direito constitucional. Depois eu me especializei em compliance também. Fui jurídico de empresa por 5 anos. E eu falo que ainda, né, que eu tenho essas especialidades, o profissional do direito hoje, ele não pode só olhar para uma área, porque é tudo interligado. Para você, por exemplo, fazer um inventário, que é direito de família, você tem que ter noções de tributário, senão você vai fazer o teu cliente pagar mais imposto. Da mesma forma, quando você defende, por exemplo, uma empresa, aí no caso, uma ação trabalhista, você também tem que ter noções tanto de RH como gestão de pessoas. Então, isso permite que o profissional do direito vive eternamente estudando. Não tem como. E dentro desse período de carreira, tive a oportunidade, aí, como você falou, de exercer 2 funções públicas, como secretária de saúde e ouvidora geral do município, que aí complementou toda a parte do direito com a parte técnica e gestão de pessoas também. Porque o direito nada mais é do que você gerir relações entre 2 pessoas. Né, querendo, cada um defendendo o seu direito, e você aí, para o seu interesse, você podendo fazer essa ponte. E claro, quem decidirá é o juiz mediante a sua defesa ou a sua apresentação técnica. E dentro dessas áreas que a senhora atua, doutora, algo que chama mais atenção, que é o carro-chefe, principalmente do seu escritório, em que é bastante procurado, doutora? Hoje nós temos bastante assessoria empresarial na parte preventiva, principalmente para o pequeno e médio empresário, porque as grandes corporações já têm um jurídico próprio, e a gente sabe o quão é difícil empreender no nosso país. E muitas vezes o empresário, ele não tem essa noção de que precisa de um advogado para atuar preventivamente. E eu considero isso um investimento, porque às vezes um cartão de visita, um e-mail corporativo, ou qualquer outro documento que o empresário forneça para
uma empresa, por exemplo, contratada, né? Ele contratou um prestador de serviço como PJ. Isso é perfeitamente possível. Mas isso pode, lá na frente, virar um processo trabalhista contra ele. Então, tudo. E a gente, muitas vezes também, até por conta da correria do dia a dia, a gente não considera as relações, toda a relação comercial, embasada em um contrato. E aí a gente vê também, né, se há uma falha dessa prestação de serviço ou nessa compra, dependendo do que for objeto dessa relação comercial, a gente vê posteriormente o quanto fez falta aquilo estar posto no papel, estar por escrito. Né? E eu brinco muitas vezes com os clientes, falo, olha, se contrato não fosse importante, casamento não exigia que você assinasse. É verdade. Porque o casamento nada mais é do que um contrato. Né? Então, imagina, se para aquela pessoa que você nutre um sentimento, né, você promete amor eterno diante, né, de um altar, você tem que assinar um contrato, imagine entre pessoas que não são, né, do seu cotidiano. E essa questão do direito, essa questão da parte preventiva do direito, né? Sim. Mas quando você fala isso, doutora, é na questão do gerenciamento de contratos. Seria Tudo. mais esse aspecto? Porque Também, mas é tudo. hoje as pessoas que tem muita gente que vai, como diriam os mais velhos, né? É no fio do bigode. Isso. Hoje não dá pra confiar no fio do bigode, não. né? Hoje em dia não dá mais para se confiar no fio do bigode. Uma coisa que o direito traz, e a gente tem que ter isso em mente, é essa linha histórica, digamos assim, porque a moral e os costumes, por exemplo, da década de 30 e 40, não são as mesmas de hoje. Por mais que nós tenhamos a facilidade de tecnologia, de você poder assinar digitalmente, fazer audiência virtual, mas eu vejo, infelizmente, como um retrocesso na parte moral. Porque muitas vezes você tem um contrato assinado, você tem, né, uma confissão de dívida, a pessoa, sabe aquela história? Devo, não nego, pago quando puder. E não é assim. E é o que você trouxe mesmo. Na época, por exemplo, dos meus avós, né, lá atrás, não se tinha esse tanto de documento que era necessário. O Código Civil, obviamente, já existia, né? Mas o que as pessoas falavam ali, elas honravam, independente de estar escrito ou não. Mas isso pelo senso de educação, pelo senso de moral que eles traziam. E hoje não se tem mais isso. Por isso a importância de você fazer essa questão Exatamente. preventiva, esses contratos. Esses contratos. A gente traz, né, aqui a questão, eu trouxe o exemplo da parte empresarial, que é talvez assim, uma das minhas maiores atuações no escritório. Mas a gente pode levar isso, André, até para contrato de namoro. Por que não? Hoje em dia a gente sabe que você pode comprovar uma união estável, mesmo morando em casas diferentes. E aí, como é que fica? Nossa, mas já eu vou falar, vou começar um relacionamento, já vou pedir um contrato de namoro? Ué. E tem, né? É perfeitamente possível. Porque se depois a pessoa entra reivindicando uma meação de algum veículo que você comprou, de um apartamento que você comprou, e pra você provar, né, que não era, que vocês não viviam em união estável, ainda que morando em casas separadas, a gente nunca vai saber a real intenção da outra pessoa. Então, o quanto a gente puder se prevenir é o melhor. Não há outra recomendação. Essa questão do contrato de namoro, essa questão de você não confiar muito na outra pessoa, até como operadora do direito, né, doutora? É uma coisa assim que, até vamos pro lado pessoal, talvez até a sua opinião mesmo, doutora, sobre esse assunto. Porque hoje em dia, a minha mãe, meu pai sempre me falavam, não confie em ninguém hoje em dia. Sim. Porque não dá, não tem como. Então hoje, por mais, é meu amigo, é isso, aquilo, mas infelizmente a gente tá num mundo em que as pessoas querem defender a parte delas. É uma selva, né? Então o mais importante é eu defender o meu lado. Sim. E independente da amizade. Você percebe muito isso dentro da sua experiência, doutora, no escritório? E
Até se tem alguma história que chame a atenção nesse aspecto, do tipo assim, pessoas que tinham uma relação de confiança, seja de trabalho, seja de relacionamento, e acabaram rompendo por conta de interesses próprios. É muito comum. Sim, isso é muito comum. Isso que seus pais falam, né? Eu ainda falo para os meus filhos, né? De questão de não confiar, a questão de que realmente a gente não sabe nunca a reação das outras pessoas, a gente não sabe nunca o que esperar das outras pessoas. Mas, trazendo um exemplo, por exemplo, de inventário. Geralmente, são raros os inventários que a gente consegue fazer com todos os herdeiros. Porque o inventário, por exemplo, não tem que ter litígio. Né? O que é o inventário? Nada mais é do que a relação de bens que a pessoa que morreu deixou para dividir em partes iguais aos herdeiros. Caso, obviamente, ele não tenha deixado um testamento, né, distribuindo uma parte maior para alguém. Geralmente não ocorre isso. Mas, mesmo no inventário, se tem briga por pertences pessoais, que não vai competir ao juiz definir quem vai ficar com aquela caixinha de bijuteria ou, sabe? Teve um episódio que eu até brinquei com a minha cliente, ela deu risada, né? E eu estava representando ela, um outro advogado representando a filha, né, da pessoa que morreu. Ela era um segundo casamento, a minha cliente. E eu falei, olha, coincidiu, foi na semana que o Abílio Diniz morreu. Falei, nossa, eu acho que eu estou fazendo inventário do Abílio Diniz, porque não é possível. Não desmerecendo, né, o que a pessoa tinha, obviamente, não, mas pela briga, assim, eu fui ameaçada, inclusive, né, pelo companheiro dessa herdeira, de que ele ia até um escritório porque eu tinha que dar uma satisfação para ele. Então, assim, isso no nosso dia a dia é muito comum. Um outro absurdo também de que a gente fiz uma defesa de uma ação trabalhista para o empregador, porque o cuidador de idoso, e hoje está sendo muito comum também essa mão de obra, né? Essa função, ele é considerado empregado doméstico, porque ainda que ele cuide do idoso, a menos que ele tenha uma formação específica, por exemplo, de auxiliar de enfermagem e tal, mas ele frequenta a casa e tudo mais, então ele é classificado, né, e que se equipara à função do doméstico. Não que ele vá fazer tarefas domésticas, sim, mas ali de fazer uma companhia, de estar junto, de ministrar um remédio, né, naquele horário e tudo mais. E o meu cliente, na ocasião, ele tinha 92 anos, ele foi acusado de estupro pela cuidadora, porque quando ela foi tirar ele da cadeira de rodas, né, ele, sem querer, ele esbarrou no seio dela. Deus. E aí? Tá escrito isso. E aí eu pedi, as audiências, geralmente no trabalhista, elas são virtuais, eu pedi que fosse presencial, porque eu queria que o juiz visse aquele senhor enfermo, de 92 anos, entrar na audiência e ter aquela acusação contra ele. Obviamente, nós ganhamos a causa. Mas, assim, foi uma das defesas mais, assim, absurdas, né? Uma das acusações mais absurdas que eu vi. A que ponto a pessoa chega? E estava pedindo uma indenização por dano moral por isso. Assédio moral. Olha, nem que se ele quisesse fazer isso, daria, pela condição de saúde. Né? Então, assim, é que nem eu sempre falo, o papel, André, ele aceita tudo. Eu posso escrever no papel que eu sou a rainha da Inglaterra. Mas e para eu provar isso tudo? Então, ainda bem que o juiz teve essa percepção, e a gente sabe que o trabalhista, ele é mais tendencioso para o empregado, para o funcionário, por isso que a empresa tem que ter papel, mas a gente conseguiu ter êxito nessa causa, e ela estava pedindo comprovação de um monte de coisa, recebia a Bolsa Família e queria registro, enfim. E por aí vai. Então, cara, tem de tudo. Isso que me chama a atenção é abusar de um idoso. Sim, ela era... Abusar, quando eu falo, é tentar tirar o dinheiro tirar o dinheiro, pedindo uma indenização absurda sobre essa alegação de um assédio moral. Né? E, assim, o advogado, até nós como advogados, você tem que ter muito cuidado. Por mais que você fale em nome do cliente, você tem que ter muito cuidado com as palavras. Né? E foi escrito com todas as letras, estupro. Tá lá. Quando a família viu aquilo, a família falou, meu Deus. Como, né? Como?
Que coisa, doutor. E é o que me deixa perplexo é que, assim, muita gente acaba se fazendo de vítima, se aproveitando de uma situação, muitas vezes, Sim, de um momento em que a conversa... E infelizmente, doutora, é até um pouco forte, talvez, o que eu vou mencionar, sim. mas o mau caratismo não tem gênero, Não, não não tem, tem, não tem, não não tem. tem idade... Uhum. Porque a pessoa, quando é mau caráter, ela vai tentar ser mau caráter, independente de Sim, gênero, sim. de idade, cor, raça, enfim. Não tem jeito, né, Não, não doutora? escolhe, né? Não tem essa. Você não consegue olhar por uma pessoa e E muitas identificar. vezes o problema é você utilizar de alguns assuntos que estão em pauta hoje, que são sérios, como a Sim, questão do racismo, da sim, homofobia, da própria violência, abuso contra a mulher, sim, porque a gente sabe que tem. para tirar vantagem disso, doutora. Exatamente. Você tentar se colocar numa situação, né, como você falou, de uma pauta que é tão defendida, mas que não houve, que não aconteceu. Então, realmente é assim, você não e o pior, né? Na Justiça do Trabalho e também isso na Justiça Comum, na Justiça Civil, a maioria, eu acho que 99% dos casos é concedido justiça gratuita. Então, a pessoa pode entrar, não vai pagar custas de processo, não vai ser aplicado multa por litigância de má-fé, por um absurdo, né, Desse. desse. Então, só tem vantagem. Quem está do outro lado, que corra atrás, que pague advogado, que se defenda, porque para aquele funcionário com mau caráter mesmo, não vai ter nenhuma penalidade. A penalidade, nesse caso, foi que ela perdeu a ação, em duas vezes, né? Uhum. Mas, fora isso, mais nada. Pois é. Deixa eu mudar um pouco o assunto, que senão a gente fica nesse assunto, que o direito é tão palpitante que um assunto dá Gera, pra fazer um podcast inteiro, sim, doutora. fica horas aqui. Exatamente. Deixa eu entrar num outro ponto importante, que é a parte do compliance. Compliance, a gente isso. pode falar, né? Primeiro, pra quem é leigo no assunto, Vamos lá. explica o que é esse tal de compliance. Tá na moda agora, Tá né? na Tá na moda, moda tá essa na palavra. moda. Compliance, André, a palavra em si, ela significa estar em conformidade. Uhum. É isso. Então, o que é uma empresa estar em conformidade? Ela seguir tudo, os protocolos, tudo que a legislação determina. Certo. E isso é muito mais atuação do preventivo, de um trabalho, né, que envolve tanto o jurídico como e muito a alta direção. Então, o comprometimento da alta direção de qualquer empresa é muito importante, senão o compliance vai ficar só no papel. Uhum. Vai ficar só no papel. E aí, ele tem várias, né, subdivisões, digamos assim. Tem desde a parte do compliance do RH, tem desde a parte da parte do compliance, por exemplo, como a gente trouxe, da alta direção, dos subordinados, o que seria? Eu não posso, por exemplo, um comprador de uma empresa, certo? Ele não pode ir almoçar com um cliente ou com um fornecedor, a rigor. Por quê? Porque ele pode ter um favorecimento ou favorecer aquela pessoa em razão desse almoço. Tá. Né? Então, é como se nós tivéssemos, de certa... É um código de ética. É um código de ética. É isso, é um estar em conformidade. É como se tivesse, por exemplo, trazendo fazendo um comparativo do poder público com o mundo privado, né, com a iniciativa privada, é isso. É como se fosse essa fiscalização, né, que obviamente a empresa privada não tem, como os órgãos públicos detêm, mas que, uma vez colocado num código de conduta, que seja um regramento da empresa, os funcionários devem estar submetidos e cumprir. Tá. Então, o compliance é justamente esse. E abrange tudo. Sim. É as conformidades que uma empresa define, um código de ética que a empresa define, talvez. Isso. E aí, como o direito atua, como a senhora atua também, doutora, Sim, nessa área de compliance? Sim, a gente faz todo um pré-diagnóstico, primeiro para ver como que essa empresa, né, os documentos que ela tem. Começa geralmente pelo RH, aí vem também a própria parte da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem toda essa questão também que foi muito falada, de dar um compartilhamento de dados, a partir do momento que você compartilha os dados, para quem que você pode não compartilhar, que nem o RH da empresa, não tem como não ter acesso aos dados do funcionário, né? Vai também desde da questão da alta direção, do que pode, do que ele permite ou não permite que aquele funcionário faça.
a questão de concorrência desleal, a questão... Assim, é um leque de variantes dentro da gestão empresarial para que realmente a empresa demonstre. E aí, o compliance está ligado também com a própria lei anticorrupção, aí no caso. Então, empresas, muitas vezes, só contratam fornecedores, prestadores de serviços que não tenham envolvimento ou que não tenham respondido nenhum processo, seja por suborno, que não tenham o nome envolvido, e aí, às vezes, até tem uma delimitação de tempo pelos últimos 3 anos, pelos últimos 5 anos, envolvidos em nada, nenhum processo administrativo que seja, ou alguma contratação com o poder público duvidosa. Existe também esse regramento de algumas empresas de não contratar, por mais que aquele prestador de serviço ou aquele fornecedor seja bom, muitas vezes eles não contratam em razão disso. Tá certo. É o código de ética. É um código de ética. Resumir, isso. né? Mas não é só o código de ética de postura. É com relação, não só, obviamente... Questões legais também. Isso, as questões legais e as práticas, né, das relações, tanto entre funcionários e relações comerciais. Deixa eu aproveitar também e entrar num outro assunto, sobre um artigo que a doutora Marina Elaine é autora, né? Que é o duplo grau de jurisdição. Isso. Criminosos recorrem em liberdade, Exatamente. as empresas não conseguem pagar as custas de um recurso trabalhista. Sim. Sei que é um artigo amplo, Sim. um estudo muito aprofundado sobre o tema, mas fazer um resumo um pouco mais desse artigo, que chama atenção, porque criminosos muitas vezes cometem os crimes, estão aí, Respondem em soltos. liberdade, isso. E muitas vezes a empresa não consegue arcar com alguns custos trabalhistas, e isso fica encarnado da empresa, o empresário tem essa dificuldade, não consegue arcar com esses custos. Explica pra gente, faça um comparativo, um resumo do que é esse artigo, doutora. Vamos lá. O que acontece, né? E aí é por vivência nossa aí de experiência. Hoje, para uma empresa, na Justiça do Trabalho, ela ser concedido um direito, que é um direito dela, da justiça gratuita, ela tem que juntar uma série de documentos, muitas vezes, assim, um critério rigoroso para ela ser isenta. Tem empresas, a gente está falando, por exemplo, de uma pequena e média empresa, ou uma empresa que só tem um funcionário, e esse funcionário foi e colocou na justiça, né, esse processo. O que acontece, André, eu que advogo muito para a empresa, a primeira coisa, quando a gente senta numa mesa de audiência, você faz lá uma defesa técnica, junta documento, o que for. Você sentou ali, o juiz vai virar para você e vai falar, tem acordo? É a primeira pergunta. E tem empresário que fala assim, viu, como assim tem acordo? Né? Ele não vai ver meu documento, ele não vai me ouvir, eu falo, não é isso aqui. Obrigatório, é de praxe, ele vai fazer essa pergunta. E tem gente que é mais objetivo, por exemplo, uma ação de 100 mil, né? Exemplo, ou vou oferecer 5. Se fez o acordo, pronto. Então, virou uma coisa assim, uma banalização. Porque muitas vezes, ainda que o empregado, né, não estou falando que são todos os casos, tá? Mas ainda que, por exemplo, o empregado não tenha algum direito, né, ali, se força um acordo para que ele, né, assim, encerre aquele processo. E isso traz um sentimento de indignação muito grande para o empresário. Claro, nem todas as empresas, por isso que eu estou falando, cada caso é um caso. A gente sabe que tem empresa que é sacana, que realmente prejudica o funcionário. Bom, passada essa parte do acordo, se não deu acordo, né, digamos assim, e aí vai instruir, o processo vai seguir, se a empresa perder essa ação e ela tiver que recorrer, as custas hoje de um recurso trabalhista é R$13 mil. É 8 dias úteis para fazer isso. Se você não pagar, seu recurso não vai ser nem analisado. Por isso que eu falo duplo grau de jurisdição. Embora você tenha assegurado o seu direito daquela decisão que foi contrária a você ser reexaminada no tribunal, se você não tiver o dinheiro, esquece, meu irmão. Você não vai ter essa chance. E por mais que você junte, muitas vezes, faturamento, declaração de contador, conta negativada de banco, PJ, o empresário mesmo lascado, a Justiça do Trabalho não concede. Não consegue. E o empregado, muitas vezes, só declara lá que é pobre. Teve um caso que eu defendi, era um processo de segurança de policial militar. O cara é policial militar. Sim. Ganha acima de 3 salários mínimos. O juiz deu justiça gratuita para ele. Ele perdeu o processo. Né, eu fiz uma defesa de uma das reclamadas. Ele perdeu o processo. Teve sucumbência, eu deveria receber. Pergunta se eu vou receber. Não vou, porque ele é justiça gratuita.
um oficial da Polícia Militar. Tem lá uma função, não sei se ele era cabo ou sargento, não vai me pagar. Você entendeu? Sim. E a empresa, se perdesse, ela teria que ter esse valor de pelo menos cada uma delas de 13 mil reais para recorrer. E eu faço esse comparativo com a parte criminal, embora eu não atue no criminal, porque muitas vezes, vamos supor, um homicídio culposo, né? Vamos para uma coisa mais leve aí. A pessoa tomou lá ainda que seja bebeu ou não bebeu, aconteceu um acidente de trânsito, matou alguém. Tudo bem, não teve a intenção de matar, uma fatalidade ou qualquer outro crime. Se ela vai presa, paga a fiança na delegacia, ela já vai sair responder em liberdade. Vamos supor que ela seja julgada e ela pegue uma condenação, 4 anos, 5 anos. Ela vai responder em liberdade, André. Ela vai responder em liberdade, porque a lei garante isso a ela. Não estou falando que seja errado. Sim. Talvez moralmente sim, né? Principalmente para a família da vítima. Mas legalmente ela vai responder em liberdade. E o empresário que está lá com a conta negativada, que não tem esse faturamento, que o contador, para ele fazer uma declaração que o faturamento, né, é X, ele se compromete, ninguém vai inventar número, ninguém vai se comprometer à toa. A Justiça do Trabalho não dá a justiça gratuita. Então, você se contente com aquela sentença, que já te prejudicou, aí já vai para a fase de execução. Na fase de execução, primeira coisa é bloqueio em conta da empresa. Aí, como que ele vai ter capital de giro Para pagar. para pagar? E aí vira uma bola de neve. E aí as empresas vão à falência, fecham. Aí para emprego, né? E aí a gente já sabe, né? Todas as consequências que tem. E aquele que cometeu um crime tá lá, respondendo em liberdade. É complicado coisas da nossa justiça, né, doutora? Pois é, injustas. Exatamente. Como a Injusta. nossa justiça precisa ser modificada. Doutora, o nosso tempo é curtíssimo. A gente tinha que fazer em 2 partes esse podcast. Com certeza, é muita coisa. É muita coisa para tratar. Mas deixa eu entrar num outro assunto muito importante dentro da área do direito, que eu não sei até se não compete, talvez não compete aos advogados, que os advogados acabam sendo vítimas, partes nessa história, que é o falso advogado. O golpe do falso advogado. A doutora me mandou aqui uns áudios com a voz dela. Exato. Que parece... Será que eu consigo reproduzir? Vou tentar, Rick, vamos tentar. Põe aquele primeiro lá que tá, acho que é o mais próximo, de 4 segundos. A doutora Marina Elaine, ela tá mostrando aqui, de 4 segundos, né? Deixa eu ver se eu acho. A gente, né, se conversa entre os advogados, eu não tinha visto ainda com o uso de voz. O meu, pelo menos até agora, que eu tenho conhecimento, foi o primeiro. Vocês estão ouvindo a minha voz doutora aqui, Marina Elaine. Olha isso feito por inteligência artificial. Dá uma olhada, gente. Deixa eu ver se tá certo aqui a velocidade, ó. O motivo do meu contato é sobre o alvará de liberação que foi expedido. Olha só, vou repetir, ó. O motivo do meu contato é sobre o alvará de liberação que foi expedido. Você não gravou isso, né, doutora? Não gravei isso. E a voz da doutora Marina Elaine. Tem outra aqui, posso? Pode pôr. Esse aí tá... Essa vitória é nossa. A decisão foi proferida em última instância, o que significa que a senhora obteve a vitória no processo e terá direito à indenização. Doutora, é a sua voz. Pois é. Que não é a sua voz, Que né? não sou eu. Olha só. Viu? A hora que eu vi isso, André, eu falei, não acredito. Surreal. Dá medo. Aí você fica falando, viu? Até a minha voz eles querem calar. A gente trabalha, viu? Como que você vai divulgar um trabalho, Instagram, vai fazer uma entrevista, alguma coisa? Como que eu vou falar por mímica? Vou modificar a minha voz? Vou usar aquele gazelho pra... uma boa, né? Começar a fazer isso. Nossa, eu fiquei tão indignada. Minha vontade, eu juro mesmo. Meu marido falou, olha, não faça isso. Mas minha vontade era fazer um story no meu Instagram pessoal, mas falando um monte de palavrão. Você quer me gravar agora? Sabe aquela coisa assim? Porque assim, você perde a paciência. E aí eles fazem assim, o que mais assusta disso tudo, e sabe que eu tô observando uma coisa? Eu tenho processos em Santa Catarina, no Paraná. Esse vazamento de processos é em São Paulo, viu? Porque em Santa Catarina e no Paraná a gente não vê isso. Nenhum cliente meu de lá me trouxe essa situação. Agora, o que mais me assusta disso tudo, até tudo bem eles terem acesso ao processo, o processo é público. Até aí não tem problema. Mas o que mais me assusta é como eles conseguem o telefone dos clientes, André. Isso que eu não
E manda pro cliente, pro seu Manda cliente. direto pro cliente. É que como, por Deus, né, esse telefone meu, que é o meu canal oficial, eu tenho ele há 25 anos. Foi a segunda linha de telefone que eu tive de celular na vida. A primeira que eu tive tá com meu marido. E aí eu mudei para, na época, você não tinha esse negócio de portabilidade, Certo. era Vivo. Eu comprei uma linha da TIM, um aparelho novo, e fiquei com essa linha até hoje. Uhum. Então, e o telefone do escritório também tem, sei lá, quantos mil anos. E a gente não tem o hábito de ficar trocando de número de celular. Sim. Então, quem tem o meu celular, os clientes na hora me mandaram, falaram assim, é você? Você mudou o telefone? E porque a gente fica sabendo pelo cliente desses golpes. E não sou só eu, são vários, né? E aí, graças a Deus, até agora ninguém foi tão prejudicado assim, mas a gente... nenhum cliente caiu a ponto de ter prejuízos. Não, de ter, assim, prejuízo material grande, não. Porque eles... Ah, mas teve um prejuízo. Teve uma pessoa que chegou a fazer o pagamento. Teve uma pessoa que fez o pagamento e ela nem tinha o meu contato pessoal, ela tinha o contato do escritório, só que em vez dela perguntar antes se era do escritório, não. E aí, quando a gente foi ver, porque eu fiz o boletim de ocorrência, eu vou até anexar, né, para mandar para a polícia, o VBET, o nome do valor da conta que ela mandou o dinheiro. É conta de bet. Olha. Ela pagou R$1.005, infelizmente. Pra conta de bet. Para uma conta de bet. Ou seja, alguém jogou com esse valor. Ó, gente, jogou com esse valor. Mas assim, ó, Meu as pessoas, o que a gente recomenda? A primeira coisa, entre em contato de alguma forma com o seu advogado. Não faça pagamento de nada. Nesse caso específico, infelizmente, dessa pessoa que fez esse pagamento, ela era devedora de um processo. Então, assim, como que ela ia ter algum dinheiro para receber? Só que eles são tão perpiscar, assim, eles envolvem tanto a pessoa que eles iludem, eles, como que eu posso, influenciam de uma forma que a pessoa acredita. Mas peraí, se eu estou devendo, né, eu faço a defesa dessa pessoa no processo por uma dívida, como que ela ia ter um dinheiro para receber? Você entende que não tem lógica? Sim. Então, mas enfim, né, infelizmente teve isso. Já orientei o que ela tem que fazer, vamos ver, para contestar o Pix, para fazer também o boletim de ocorrência, mas pouco provável que esse dinheiro retorne para ela. Mas assim, entre colegas, teve um caso que foi compartilhado no grupo de um cliente, né, desse outro advogado que perdeu R$70 mil. Meu Deus. R$70 mil. Meu Deus. Então, assim, é muito sério. Tem os dados, é que eu não tenho essas informações, mas depois eu posso até te mandar para você compartilhar aqui. A movimentação desses golpistas ultrapassa a casa de 1 milhão já. É assustador. É assustador. Bom, a polícia já tá Sim, já fiz percebendo. a ocorrência, né? É que já... é muito difícil você chegar até essas pessoas também, né? Não tem doutor? como. Agora, assim, que tem gente infiltrada, tem. E o que mais me dá, aquilo, como eu te falei, como que consegue um contato do cliente, porque, né, não tem como, eu não sei como eles conseguem isso. Às vezes a gente tá tentando intimar um devedor, alguma coisa, nem a gente consegue ter acesso à pessoa. E como fala, a facilidade que eles têm de criar esses números, Pois né? é. Então, esse eu acho que é o quinta vez já que estão se passando por mim. É com DDD 15, mas já teve DDD 11, já teve DDD 48. E as pessoas, às vezes, naquela, né, ansiedade, não reparam, percebe. né? Mas com voz, com o uso da voz é o primeiro. Mas, assim, eles estão muito além. Eles fazem audiência simulada. Meu Deus. Eles filmam como se tivessem dentro de uma sala de audiência. Eles falam que o promotor vai falar com você. Eles falam que o juiz vai liberar. Tudo isso, gente, não existe. Não existe. Link de audiência, se você tiver algum processo, só aceite fazer se o seu advogado mandar. E muitas vezes, quem manda os links de audiências no Tribunal de Justiça de São Paulo é o próprio cartório. Por isso que eles pedem os e-mails. A gente recebe o link por e-mail. E aí, quando você abre, você consegue ver o seu advogado, você consegue ver a outra parte. Não são pessoas aleatórias, porque eles filmam as pessoas de costas, como se estivessem numa sala de reunião. Eles usam a inteligência artificial, inclusive, para fazer a feição, não de advogado, mas como se fosse um promotor. Sim. Então, assim, o promotor, gente, não vai ligar nunca para você. O juiz não vai ligar nunca para você. E você não tem que pagar nada para receber um dinheiro. Não existe isso. Não tem como.
taxas que muitas vezes existem e devem ser pagas são guias próprias que os advogados fazem. Guias do Banco do Brasil, que quando você for fazer o pagamento, vai estar lá endereçado, Tribunal de Justiça. Não vai estar endereçado para a BET, não vai estar endereçado para um nome aleatório. Então, tudo isso, infelizmente, é o que a polícia não consegue dar conta de tudo. Então, precisa também, né, ter a expertise aí de cada um na hora de fazer a transação. Isso é muito sério. Com certeza. Isso é muito sério. E assim, a OAB está fazendo o que pode, mas ainda é pouco. Porque toda semana tem vários advogados sendo prejudicados com isso. Infelizmente. Agora mudou o sistema, é o EPROC, que é um sistema mais rigoroso para você poder ter acesso, mas não migrou tudo ainda. Ações que envolvem divórcio, que tem menor, aí eles não conseguem ter acesso, porque é segredo de justiça. Mas ações, por exemplo, que envolvem idosos, muitas vezes, se o idoso recebe essa ligação, vai pagar. Vai cair. Vai pagar. Essa pessoa é uma pessoa jovem. Eu me surpreendi. Falei, meu Deus do céu, não acredito. É complicado, não, doutora? Meu É. Deus, cara. Aí- Triste. É triste. Porque, assim, E acaba mexendo com a esperança das pessoas. com a Né? esperança. E, assim, para nós é desanimador. É desanimador. Sabe? Você vê a tua imagem, a tua voz sendo reproduzida por IA. É uma invasão horrível. Horrível. E a credibilidade, né? Porque, meu Deus do céu, né? E eu reparo que quando eu tenho mais postagens na minha rede pessoal, que acontece isso. Eu acho que eles ficam monitorando. Não é possível. Que coisa. É. Doutora, não é fácil viver nos dias de hoje. Tem Não. que rebolar, tem que buscar meios, orientar, muita orientação. E mesmo com toda a orientação que existe, ainda tem gente que cai, né? Impressionante, né? Sim. Pois é. Doutora, queria agradecer a sua participação, doutora Marina Elaine, advogada, falando de vários assuntos. Olha, dá pra fazer um podcast. Vixe. Dá pra fazer falar 2, 3, três, uma hora, 3 Fala horas. pouco a pessoa. Não, mas é assim que é bom, doutora. É bate-papo mesmo. Bate-papo, É pra com gente certeza. mostrar e principalmente orientar. O Vitrine Alternativo eu falo sempre, né? A gente tem a intenção aqui de divulgar, dar voz muitas vezes Sim. e dar um espaço para as pessoas falarem, colocarem algumas ideias e expor, colocar esses problemas também que existem, né? Sim. É do dia a dia. Exatamente, do essa é a nossa intenção aqui. Muito bom. É justamente dar esse espaço, dar essa voz. E olha, agradecer demais, porque Eu que agradeço. esclareceu vários temas importantes, doutora. Que bom, que bom. Falou desse assunto polêmico, então, sem dúvida alguma, foi muito legal. Obrigado. E Eu que vou agradeço. reforçar, tem que voltar, tem que fazer Não, uma parte com 2. certeza a gente fará e a É. parte 2, mas assim, muito brilhante a tua ideia de dar espaço para isso, porque tem muita gente boa, né, Tem. que às vezes não tem oportunidade de vir aqui falar, né, Falar, falar do conversar, dia a dia, e às vezes a dúvida de um, né, consegue muitos. aí, é de muitos, né, consegue ajudar tanta gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutora Marina Elaine, advogada, participando com a gente, ó. Agradeço também você que acompanhou mais essa edição do Vitrine Alternativa. Vou reforçar também o convite para você que está acompanhando, já vivenciou, conhece alguém que vivenciou esse problema, Perfeito. relatado pela doutora Marina Elaine, algum problema jurídico. Compartilhe esse vídeo também, quem sabe você não ajuda essa pessoa, orienta essa pessoa. Vou deixar também os contatos aqui da doutora Marina Elaine na descrição desse vídeo. Você pode consultar a doutora Sim. pelo Instagram, deixar o WhatsApp, todos os contatos para que você Os possa contatos também consultar. oficiais, que não é de golpe. Oficiais, exatamente. Os contatos da doutora mesmo. Meu, isso. Não tem IA, não tem Não, voz não. simulada, nada. Então a gente vai deixar todos esses contatos para vocês que quiserem procurarem a doutora, esclarecerem dúvidas em relação aos mais diferentes assuntos, tá bom? Gente, obrigado demais. Vitrine Alternativa termina aqui essa edição. Semana que vem tem mais novidades, tem mais episódios, mais pessoas tendo a oportunidade de falar, conversar com você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Valeu demais, Ricardo Rocha na técnica, valeu demais. Eu nunca falo do nome do Ricardo. Hoje eu vou dar esse crédito. Obrigado, viu, Ricardo Rocha? Valeu Obrigada. demais pela técnica. A gente volta em breve com mais uma edição do Vitrine Alternativa. Tchau. Fechou? Aê. Deixa eu